Olá, espero que você esteja bem, com saúde, assim como todos os seus familiares. Pesquisando na internet, eu encontrei um PDF do J. Barbosa Rodrigues nos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Esse PDF é o Vocabulário Indígena de 1894, volume 16º. E nesse PDF, Vocabulário Indígena, eu encontrei a palavra Poronguetá. E Poronguetá significa conversar. Em função disso, eu resolvi fazer uma série de conversas com pessoas comuns, como eu, como você, mas que podem contribuir muito com a sua rica história de vida, ora tratando de assuntos triviais, ora tratando de assuntos mais filosóficos. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado da postagem de novos vídeos. Eu tenho certeza que você vai se divertir, como também aprender bastante. Bora Poronguetá? Olá a todas as pessoas, eu sou o Marcos Paulo e hoje nós estamos aqui num sábado maravilhoso, um dia que a natureza nos abençoou com um sol, um céu muito limpo, azul, e um dia perfeito para realizarmos um encontro de Poronguetá. E no dia de hoje nós vamos conversar aqui com Valéria Valente. Valéria, boa tarde. Boa tarde. Uma satisfação, viu, estar aqui com você. Agradeço muitíssimo essa oportunidade. Eu que te agradeço, Marcos, essa oportunidade aqui hoje num dia tão bonito, né? Tá muito bonito mesmo. Nós estamos aqui também hoje com a nossa amiga Vanessa Leal. Vamos dar um tchauzinho pra Vanessa, né? Um beijo, Vanessa. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui a Vanessa. Daqui a pouco ela aparece aqui com a gente. Exatamente. Para dar um oi para vocês. Para dar um oi para vocês. A Valéria Valente, ela é formada em Ciências da Religião, ela é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, ela é pós-graduada em Direito Penal e Criminologia, tem especialização em Psicologia Analítica e Interpretação de Sonho e Luto. Quanta formação, né? Que bacana, né? É muita coisa, né? Hoje vocês vão conversar aqui com uma especialista em muitas coisas. A Valéria também, junto com a Vanessa, que é a vice-presidente, elas são empreendedoras. Elas possuem o Instituto Valéria Valente, cuja presidente então é a Valéria e a vice-presidente é a Vanessa Leal. Mais uma vez, um beijo para você, viu, Vanessa? Ela está aqui atrás das câmeras, Tá aqui, mas daqui a pouco, pertinho. de repente, ela aparece aqui. E eu queria começar então com alguns assuntos assim mais triviais. Eu costumo dizer nas entrevistas, Valéria, que aqui não tem julgamento. E toda entrevista, ela é como se fosse uma fotografia de um momento que a pessoa está vivendo. E que bom que a vida nos dá a oportunidade de, no momento seguinte, rever, às vezes, algum conceito que nós temos, né? E daí por diante. Então, nesse momento, não tem julgamento, é simplesmente um retrato de quem é, como está a Valéria Valente hoje, ok? Então fique à vontade, tranquila, por favor. E eu queria que você começasse contando para nós, assim, um prato de comida que você gosta e por quê? Não sei se eu vou saber explicar o porquê, mas o meu prato de comida que eu sempre amei foi nhoque. Talvez o porquê, porque eu sempre fui apaixonada por batatas e massas, né? Família, né, italiana, e então minha avó fazia massas de macarrão, eu amo massas. Mas o nhoque, eu acho até pela minha paixão por batatas, né? Aliás, eu sempre conto que eu dei muito trabalho para minha mãe porque eu só queria comer batatas na vida, né? Eu adoro batata frita. E eu, de todo jeito, só não como ela crua. De resto, qualquer jeito que você fizer batata, eu amo. E aí, quando eu descobri, lógico, jovem, né, criança, o nhoque, que também era feito de batatas, virou a minha massa predileta, né? E eu amo nhoque. Então, é o nhoque. Que maravilhoso. E você sabe que você falou de batatas e um quadro muito famoso do Van Gogh, e daqui a pouco nós vamos entrar na questão das artes, dos sonhos, das interpretações. O Van Gogh tem um quadro muito famoso chamado Os Comedores de Batata, né?
Ai, é verdade. É um quadro belíssimo. Eu sou tão focada no quadro do Van Gogh, que é a noite Ilustrada. A noite ilustrada, estrelada, né? Que eles falam a noite estrelada, que é uma associação que eu já fiz muitos estudos com ele por causa dos sonhos, né? À noite. Sim. E eu não me atentei no das massas, né? Os comedores de batatas. O Van Gogh tem esse quadro. E olha que maravilhoso que ele pintou falando. muito lá, né? Os girassóis, sim, as plantações. Sim. E os comedores de batata, eu acho que você vai pegar um gancho muito grande, porque eu só não posso precisar se ele foi pintado a carvão, mas é quando ele estava convivendo com os mineradores das minas de carvão. Então aquele quadro preto e branco, com muitas sombras, né? E aquelas pessoas retratadas assim, daquela maneira do Van Gogh, entendeu? Olha, não tinha acho que você vai gostar prestado muito. Atenção nesse quadro. Eu falo que eu fico tão fixada nesse da sim, noite. Que é belíssimo, que né? Pra mim é o meu preferido. É belíssimo. Dele, né? Claro. Sim. E você sabe que existe uma música chamada Vincent, que é linda. Não. Que fala, eu não vou cantar aqui, porque primeiro o meu inglês é péssimo, faça né? isso. Mas eu fiz uma coreografia de danças circulares. Olha, com a dança circular. Porque essa música, Vincent, foi feita na década de 70. Talvez eu tenha já escutado. Não, é clássica. E não sei o nome. Fica tranquila. Ela foi feita na década de 70 e o autor se sensibilizou com a história do Van Gogh e fez a música para ele. Interessante. Você vai gostar muito. Eu acho que, do ponto de vista da psicanálise, que você vai falar daqui a pouco, eu acho que você vai poder fazer um gancho muito grande entre o quadro Comedores de Batata e essa música. Olha, agora além do quadro da Noite Estrelada, agora eu tenho mais um desafio de um quadro para eu estudar. Tá vendo? Por isso que a gente estuda muito e se forma e fica aí com vários, né? Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, que é o que a gente mais gosta de fazer, o que eu mais amo fazer. Aí mais um para minha lista agora. E nós comentamos aqui que você é uma psicanalista. Eu queria saber, assim, se você pudesse contar para nós como a psicanálise entrou na sua vida. Olha, a psicanálise entrou muito cedo na minha vida. Eu estava com uns 18, 19 anos. Embora, sim, ela já tinha entrado antes, eu não sabia, porque eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe foi uma pessoa que ela sempre nos incentivou bastante a leitura. Então, desde a minha adolescência, eu já comprava muitos livros. E eu comecei a comprar alguns livros, nem sabia o que era psicanálise. Eu falo que eu comecei por Alexander Lowen, pela bioenergética, que eu fui conhecendo, e dali eu fui caindo em Jung, Reich, mas assim, não sabia ainda o que era psicanálise. Eu fui saber mesmo assim, o que era psicanálise com 18, 19 anos, porque eu, desde a infância, tenho muitos sonhos até hoje. A minha vida foi direcionada por sonhos e eu sigo todos os meus sonhos, sempre estudei, sempre fiz as interpretações dele. São mensagens muito fortes que eu sempre recebi, e como eu sempre tive muitos sonhos recorrentes e eu queria entendê-los bem, e aí me indicaram um psicanalista, que na época a sede central da psicanálise, quando os estrangeiros chegaram, estavam vindo para o Brasil, era ali na Praça da Sé, a central dos psicanalistas, e me indicaram um psicanalista de lá, na praça lá próxima. E eu agendei, nem sabia o que era, mas falaram, vai lá que eles vão te ajudar. E realmente, a partir daquele dia, minha vida começou a mudar. E aí eu me encantei mais com a interpretação dos sonhos. Eu, de criança e adolescente, eu tinha uma questão que eu queria saber como que a gente pensava, por que pensávamos, por que sonhávamos. Eu queria entender a mente, eu queria muito entender a mente. Então eu comecei a ler muito sobre isso, né? E a psicanálise surgiu, começando, como todos os teóricos dizem, né, tratando nós mesmos. Então, eu não podia fugir do padrão de começar o meu próprio tratamento, né? E aí que eu comecei, dali foi um tratamento maravilhoso que eu fiz sobre a interpretação dos meus sonhos. Ele me ajudou, e aí eu me encantei com a psicanálise, né? Falei, puxa, existe alguma coisa que ajuda de verdade nós, quando estamos numa situação que você quer saber o que está acontecendo com a sua cabeça, com você, por que você tem esse tipo de sonho, por que você sonha tanto,
né? Eu tinha noites assim, eram sonhos recorrentes mesmo, de toda semana eu estar sonhando a mesma coisa. E os meus sonhos, eles tinham um padrão que enquanto eu não entendia o que o sonho queria me dizer, ele não mudava. Depois ele continua. Que legal. E aí quando eu entendo a mensagem, sempre é uma mensagem para minha vida. Os sonhos são isso, né? Mensagens para a nossa vida, cabe nós saber interpretar, né? Então assim, e aí eu fui entendendo e eu fui acompanhando os meus sonhos. Eu falei, opa, entendi. Quando eu interpreto, eu mudo, ele dá sequência. E eu fui seguindo eles, os meus sonhos, né? Então foi assim que a psicanálise começou. E também por lutos. Eu digo que foi uma das coisas que fez eu seguir a especialização, tanto em luto quanto em sonhos. Eu falo que eu nasci vivendo o luto praticamente. Eu falo que assim, eu sempre assim, meu pai, minha mãe, eles sempre se apresentavam. A Valéria nasceu no dia que a minha tia morreu. Então foi o primeiro luto que o bebê Valéria já começou a entender e sentir. Porque a gente sente, não entende psicologicamente, mas, né, dentro da emoção. E sempre foi, né, todos os meus aniversários, claro, eu entendi, era uma tia muito querida, e eu nasci em 8h10 da manhã, eles passaram para avisá-la que eu nasci, e ela faleceu às 11 horas. Olha só. Então minha mãe também, né, passou com o bebê por esse luto junto. Sim. Então esse foi o primeiro luto da minha vida, mas assim, bebezinha, não sabia de nada, nem sabia que a gente vai sentindo e somando isso. Mas a minha vida toda foi marcada por muitos lutos. Eu posso dizer, Marcos, que eu já vivi, acho que todos os sentimentos que um ser humano pode viver de luto. Dá uns exemplos assim, por favor. Vamos pro básico, que é familiar, sim, né? Os avós, que são queridos, pai, mãe, família, né? Lógico que teve outros familiares que foram mais marcantes por morrerem jovens, né? Tem aqueles que vão pela lei da natureza e tem aqueles que vão antes, pelo menos do que nós estávamos esperando. Já vivi luto de amor, sim, muito jovem, grande amor, que queria casado, ir programando e perdi. Então, luto de amor, afetivo, assim, homem e mulher, né? Luto familiar, luto de bichinho, tô aqui com a minha gatinha, já tive também meus bichinhos que a gente ama, de paixão, os bichinhos, a gente, né? Mostra ela ali, por favor, na câmera, e fala o nome dela. Essa é a Melzinha, eu tenho a Nina também, sem vergonha, mas a Nina tá passeando. Essa aqui é a Melzinha. A Melzinha também já tá doentinha, porque já tá velhinha, né? E então, a gente vai... luto de amor, luto de família, luto de animais, de suicídio, que já tive pessoas da minha própria família. Sim. Jovens, que eu já tive acidente que aconteceu, da minha família, de primo, sobrinho, que são muito próximos assim também com a gente, e a juventude, pela própria juventude. E então assim, e o último que eu falo que eu ainda tô me recuperando, que é o meu irmão, que eu falo que assim era meio que minha alma gêmea parte. Esse aqui eu ainda tô nesse momento ainda processando. Já tô bem melhor, mas assim, são lutos diferenciados, né? E eu não tô falando, eu tô falando luto de vida, porque a gente tem lutos de separações, lutos de trabalho, que a gente sempre fala que o luto, tudo que você perde, você tá mudando, né? Então é um luto que você vive. Mas eu falo que os meus lutos foram bem radicais, de carga de emoção mesmo, muito forte. E se você quiser falar o nome do seu irmão, falar um pouquinho dele, assim, as características do Aguinaldo. O Aguinaldo, nós tínhamos 1 ano de diferença, acho que nem 1 ano. A minha mãe tinha meio que planejado ter alguém falou pra ela, gente, não sei se é verdade, o que você entende, que quando você tem um filho atrás do outro seguido, muda o sexo. E ela queria muito uma menina, então ela já tinha 2 meninos. Então meu irmão nasceu, ela já começou a tentar ter outro filho pra trocar o sexo. Aí veio eu aqui, Valéria, né? Que legal. Então eu e ele fomos criados muito juntos. Meu irmão era uma pessoa muito tímida, eu sou também tímida, mas ele era mais assim, fechado. E a gente meio que se criou, eu e ele juntos. Minha mãe
Ela fala que ela ficou muito ocupada com o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, Adilson, está vivo, ele é danado, ele deu trabalho para ela. Então minha mãe se ocupava muito e eu e o Aguinaldo a gente ficou muito unido junto, né? Muito, muito. Eu falo que a gente, não sei como nós não nascemos gêmeos, porque eu acho que nem gêmeos tinham uma ligação tão forte como eu tinha com ele. Então pra mim foi uma parte minha que foi. Então eu tô assim me reestruturando. Me fala assim, por gentileza, uma coisa que você lembra com clareza e nitidez de uma alegria intensa que você passou com ele. Eu tenho várias. Inclusive, eu estava até vendo dentro do próprio estudo do luto, a gente diz que o luto ele tem o nosso período de raiva, período de tristeza, que é natural, gente. Eu me emociono e vou me emocionar a vida toda quando eu falar dele. E não é só pela morte, porque a gente entende que o luto, ele se desfaz, o luto começa, a gente entende que o luto está se desfazendo quando você não vive só o momento da morte, né? Porque é esse que dá a depressão, a tristeza, parece que o mundo parou ali, e não. Aí quando você fala isso, eu tenho tantas coisas boas. Conta uma só assim que você lembra. Eu vou falar uma que eu lembrei esses dias que eu falo sobre ele, né? A gente, entre família, a gente não tem isso. Não vamos falar. Eu tenho pé de limão, gente, delicioso, maravilhoso, no meu quintal. E estávamos lá colhendo limão. E a Viviane, minha amiga, perguntou: Val, sempre teve esse pé de limão? Aí eu falei: nossa, Vivi, tenho fotos do meu irmão Aguinaldo, porque a gente colhia limão. Tem foto dele com meu sobrinho, bebê no colo, colhendo limão, né? Então, assim, nós fazemos muitas coisas assim juntos e participávamos de muitas coisas juntas, né? E esses dias eu tava olhando as fotos e vi as fotos dele com o Rafa no colo, pegando limão. Olha, né? Legal. Então, assim, são lembranças. Aí eu subo no pé de limão, assim, quase tudo da minha vida eu lembro dele. E sempre coisas boas. Sim. Tem muitas coisas boas. E são lembranças maravilhosas. Por exemplo, a psicanálise e o xamanismo. Quando teve uma época da minha vida que o xamanismo, eu falo que ele se encontrou, né? Ele cruzou e se uniu com a psicanálise. Todos esses momentos da minha vida, meu irmão esteve comigo. E aí eu quis estudar tudo. E meu irmão, assim, aí o que ele fez? Ele começou a trazer estudos pra mim, trazer material pra mim, comprar legal. coisas. Alimentar. Ele sempre me incentivou e alimentou. Então, eu tenho só lembranças boas dele. Depois aqui, nós estamos aqui na minha casa, eu te mostro, por exemplo, eu tenho xícaras. Eu gosto de café, gente. Se eu falar assim, um hobby, algo que eu amo, Valéria, café. Então, assim, eu tenho plaquinhas de café, quando eu tava montando meu espaço café que ele me trouxe, plaquinhas de café pra pôr lá. Xicrinhas de café, ele foi lá numa cidade, viu uma xícara diferente de café. Que legal. Então, assim, eu só tenho lembranças boas dele. Eu posso citar, ficar aqui e passar dias falando. Teve uma época que eu, no início até da psicanálise, que eu falo que eu ainda não queria ser psicanalista, eu tive um pouquinho de resistência, embora eu amei os estudos, passar pela psicanálise, mas eu me encantei também com o estudo de astrologia, tarô, símbolos. Eu sou uma pessoa que eu comecei, acho que com 14 anos, a estudar mitologia e símbolos. Olha que belíssimo. Eu tinha uma fascinação, tenho até hoje, sobre os símbolos. E aí, se você falar do meu irmão, pronto, ele já ia lá e trazia. Aí eu ia ler tarô, eu tenho esse tarô até. Mostra aqui pra gente o tarô, por favor. Esse aqui foi o meu irmão que me deu. Olha que maravilhoso. Foi dado por ele. Um tarô xamânico, ele descobriu um tarô ancestral xamânico. Esse não tem preço, né? Esse não tem preço. E aí ele foi lá e me trouxe um tarô de ancestral xamânico. Nossa, né? que fala maravilhoso. dos ancestrais xamânicos. Esse é o meu xodó. Xodó, total. Esse tarô. Então, assim, é o que eu te falei. Eu tenho milhões de coisas. Eu acho que o luto, eu aprendi com o luto ficar com as coisas boas. Sim. Porque elas são importantes. E eu tava, como eu tava falando, eu tava vendo até uma matéria sobre isso também. E nos estudos de luto a gente fala que chega um momento que o luto, a pessoa parece que é até mais presente na nossa vida quando tem muitas lembranças boas. Uhum. E é uma das coisas que a gente aprende na vida, né? Quando a gente deixa coisas boas para as pessoas, o luto ele vai amenizando, claro, e essa pessoa se torna até mais presente do que ela era antes.
Porque ela tá aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente, e tá em cada momento. Cada vez que eu pego esse tarô, eu lembro dele. Lembra dele, com certeza. E você sabe que a minha mãe, ela morreu, ela fez a passagem dela em 2017. Eu converso com ela muito todo dia. Então eu vou dormir, às vezes eu xingo mesmo. eu peço a benção para minha mãe. Legal, isso é muito legal, gente. Eu acordo, peço a benção para minha mãe e a proteção das minhas irmãs também que já fizeram essa passagem. E o que você falou que é muito interessante, a pessoa se torna ainda mais presente. Mais presente. Antes, às vezes eu aqui, né? Antes eu achava que eu era louca. Agora eu já tenho certeza, então tá tudo bem. São dois. Ficou resolvido. Eu já admito logo também. Quando fica na dúvida, gente, fica uma tortura na cabeça da gente. Depois que você aceita, fica tudo fácil. Eu já admiti. E eu antes, assim, tudo que acontecia, primeira coisa, bom, ele me ligava todo dia às 6h30 da manhã, 7 horas que ele tava indo trabalhar, caminho. Ligava pra Valéria e a gente conversava sempre um pouquinho e ele me mandava mensagens, né? Então, às vezes eu me pego esse horário, tipo assim, nossa, aconteceu tal coisa, eu falo, vou ligar pro Naldo. Aí eu falo, você não tá mais aqui, né? Então vamos lá, vou te contar do mesmo jeito, eu falo. E ela fala, meu café e conto. Entendeu? Porque também, se nós imaginarmos que as palavas têm vibração e a vida é energia, e tem vibração, né? E ele continua te escutando. Né? E a física, claro. E a física quântica vai nos dizer... Neurociência, física quântica. É interessante. Isso que você falou, Marcos, é super interessante, porque uma vez com um neurocientista, eu perguntei para ele se os meus sonhos, o que ele, na visão dele, ele achava das minhas comunicações nos meus sonhos. Porque eu já tive comunicações com pessoas que já morreram, pessoas que eu nunca conheci e descobri que elas existiram. Olha só que interessantíssimo. Né? E fui atrás, como eu falei, meu sonho é aquele que ele vem, enquanto eu não vou lá e descubro o que é, ele não para. E aí eu fui descobrir que essas pessoas existiram. E eu perguntei pra ele, como que a neurociência explica, né? Isso pode acontecer porque Jung explica. Freud não explicaria, mas Jung explica. Por isso que eu me aprofundei na psicologia analítica. Sim. Do Jung, pela maneira que Jung traz, rica assim, dos símbolos, né? Na interpretação dos sonhos. E ele respondeu para mim exatamente isso. Ele me deu uma explicação que assim, a fala, o discurso da pessoa se mantém num campo vibracional que a gente pode acessar. Nós somos capazes de acessar enquanto dormimos, sim. Esse campo, esse espaço, né? É um espaço-tempo que fica. A imagem não, ele falou. O corpo, a imagem não. A imagem nós criamos de acordo com o nosso, que hoje eu sei, inconsciente coletivo do Jung, né? Que o Jung explica pelos arquétipos, pela parte simbólica. Eu que vou criar a imagem de acordo com a cultura que eu vivi, com o que eu vivi. Então, a imagem eu vou criar simbolicamente, por isso que a nossa comunicação é simbólica, por isso que a mente, né, se comunica de maneira simbólica, que é fantástico isso. Mas ele falou, a fala, essa comunicação, claro que é possível. Ele falou, a neurociência, a física quântica explica sim. Perfeito. E já que você falou de interpretação de sonhos e da psicanálise, fala um pouquinho desses dois autores, acho que são os mais representativos nesses dois campos, né? A psicanálise e o Freud, e a interpretação aí de sonhos, principalmente o Jung. Fala um pouquinho deles, assim, o que você... Falo. Inclusive eu comecei, né, as minhas análises, Valéria foi para análise por causa dos meus próprios sonhos. Na época, até esse psicanalista que me atendeu, o Dr. James, ele era freudiano. E eu achei interessante porque eu na época não estudava psicanálise profundamente, já tinha lido alguns livros, mas eu ainda não sabia essa diferença, né, entre Freud e Jung. Mas ele, por ser freudiano, era um freudiano de divã, que você fica de costas, pouca luz na sala, você não olha pra ele, você fala... Só você fala. Sim. Bem clássico mesmo, né? Que interessante, né? Mas achei interessante porque quando eu comecei a contar os meus sonhos... Eu não sabia que não olhava. Eu pensei que pelo menos olhasse assim. Não, inclusive o Dr. James, quando eu comecei, e eu era nova, eu ficava meio assustada. A primeira vez minha cunhada foi comigo, ela falou, ai, Valéria, tô achando isso tudo muito estranho. A gente era jovem, né? Até eu achei estranho agora. Pouca luz. Exato. O divã ficava assim e a cadeira dele aqui. Então eu ficava de costas e a cadeira dele atrás
então eu achei ele estava aqui interessante. atrás de mim, ele ficava me ouvindo aqui atrás. Eu sabia, às vezes eu levantava a cabeça assim para falar com ele, né? Mas eu sabia que ele estava aqui atrás me ouvindo. E achei interessante porque chegou um determinado ponto, acho que na segunda ou terceira sessão ele falou. Ele começou a me fazer perguntas sobre o meu sonho e começou a me dar explicações sobre o meu sonho. Olha que legal! Achei muito interessante por ele ser tão clássico, né? Sim. E aí até ele me sugeriu na época fazer uma regressão com hipnose, passar pelo processo da hipnose, que Freud, aí essas diferenças, né? Freud fez o processo da hipnose. Eu fiquei com medo, tá, gente? Na época eu fiquei com muito medo de fazer. Falei, não, preciso de um tempo, nem sei o que é isso, gente. eu não teria coragem. Se fosse hoje, eu já colocava no Google. Naquela época eu não tinha, né? Eu mal sabia o que era psicanálise, ele veio com a hipnose, mas ele me explicou até sobre a importância de eu passar pelo processo inclusive eu me formei terapeuta de regressão. Olha que legal. Eu comecei antes da psicanálise até, a minha formação foi de terapia de regressão, né? Me especializei muito em regressão. Ele me incentivou na época e ele me explicou a importância do processo, de você passar pelo processo de regressão em alguns casos. Então Freud, ele tem um certo limite, eu entendi, né? Para interpretar os nossos sonhos. E eu entendi ali que o Dr. James, na época, também me explicou que eu precisaria, para a minha interpretação, eu precisaria ir um pouco além do Freud. Olha que legal. E foi aí que eu comecei a conhecer Jung. Não foi ele que me indicou, sim, mas ele fez um excelente trabalho comigo, maravilhoso. Mas a gente chega assim num ponto que eu não tinha muito o que me desenvolver. Os meus sonhos, segundo ele, porque essa diferença Freud e Jung, tem muito conteúdo simbólico. O que eu tive com ele, né? Eu não sou louca, não era louca. Poderia acontecer sonhos como os meus, fora de um padrão freudiano, que é um padrão clássico do edípico, que vem com conteúdos sexuais, libidinais. Essas são as interpretações do Freud. Sim. Mas o Freud sabia que poderiam acontecer outros tipos de sonho. Qual é a diferença? Porque o Freud, ele na época estudou só neuroses. Sim. Então uma pessoa que é freudiana ali de raiz clássica, ela vai atender mais neuroses. Sim. E foi aí que eu fui apresentada para que a minha paixão de vida, que é o Jung. Sim. Porque o Jung vai além. Você tá com alguns livros aí, se quiser mostrar? Ah, tenho. Eu me especializo muito no livro vermelho. Eu tenho estudado muito, até deixei aqui essa fase aqui do livro do Jung, né? Que é o Presente e Futuro, Civilização em Transição, que é um dos livros que hoje eu tenho estudado muito. Sim. Civilização em Transição, porque nós estamos vivendo uma transição. Sim, perfeito. E uma coisa que, por exemplo, eu não encontro na obra do Freud. O Freud, ele fez estudos profundos, a importância da base freudiana, do complexo de Édipo. Porque para eu chegar num estudo de psicose, de perversão, eu preciso entender como isso estruturou. Sim. E quem trouxe isso foi Freud. Porém, as obras do Jung são obras que hoje nós, né, que somos os estudiosos de Jung, falamos que assim, o Jung, ele não precisa pós-jungiano. O Freud precisou. Perfeito. Então ele tem Lacan, nós temos a Melanie Klein, que é maravilhosa, para dar uma sequência nos estudos. Sim. Lógico que a gente entende que o Freud, ele perdeu muito tempo no estudo para fazer a estrutura psíquica do complexo de Édipo. Então levou muito tempo para ele fazer isso. Sim. Então, por isso que talvez se ele tivesse mais tempo ele teria dado sequência. Sim. O Jung, a obra dele, por isso que ele começou com a psicologia do complexo, que seria o correto falarmos, não dos complexos, psicologia complexa até, que seria o termo mais correto. Até eu vou aproveitar e falar isso porque eu tenho feito estudos sobre a teologia feminina. Perfeito. E uma das coisas é a Toni Wolff, que foi de grande importância na vida do Jung, e ela que trouxe o termo psicologia complexa, né? A psicologia complexa do Jung, que aí ela mesma fala que a psicologia complexa seria o estudo da mente do Jung, do pensamento do Jung. A Toni Wolff coloca isso numa reunião, né? E o que hoje nós falamos?
A obra do Jung é complexa, o pensamento dele era complexo. E o Jung, ele não tinha um comportamento como o do Freud, de estudar, falar. Você pega uma obra do Freud, depois ele dá sequência no raciocínio, ele muda, ele volta, vem, volta. Ele tá ali explicando tudo aquilo. O Jung não. Ele vai trazendo para nós um conteúdo que hoje, se a gente conseguir interpretar a obra dele, já é muito. Então, hoje, para você estudar o Jung, você tem que, no mínimo, entender um pouco de mitologia. Sim. Né? Sim. Um pouco. E você ainda não vai ser muito. Símbolos, né? A importância, como eu falei, eu estudo símbolo, às vezes o pessoal fala, mas olha como você conhece tanto símbolo. Eu estudo símbolo desde os meus 14, 15 anos. Perfeito. Eu comecei a estudar. E não foi por causa da psicanálise, foi porque eu me encantei com os símbolos. Uhum. Então, é importante, porque aí você vai cair nos arquétipos. Com certeza. E aí, não dá pra você falar que você estuda Jung e você não entende de arquétipos, que você não entende de símbolos. E aí ele tem uma fase dele que quando ele termina, que a Toni Wolff teve essa grande importância até 1930, que aí ela fala da psicologia analítica, que a psicologia analítica é a prática. É colocar em prática. Perfeito. Ele, a técnica que ele traz. Então, a Toni é uma que ela traz, a Von Franz, a própria Emma Jung, elas trouxeram muito conteúdo e alguns eles vão trazendo esse conteúdo. Mas ela mesma fala, a partir de 1930, que ela fala, eu vou pegar toda essa obra, que é a fase que ele escreveu, o Livro Vermelho, que mostra é aqui muito, pra gente, se você puder mostrar pra gente, um livro belíssimo, pessoal. Muito conteúdo. E aí ele entra em alquimia, gente, aí você tem que aprender alquimia. Eu tenho 2 livros, gente, eu falo aqui. Esse aqui, que é o meu de cabeceira. Sim. Esse é aquele livro, gente, olha só que horror. Tudo marcadinho, eu anoto tudo. Excelente. Todo riscado, escrito dos lados, quer ver, ó? Não sei se tá maravilhoso. Pra ver, ó, tudo com anotações do lado. Então, pra quem gosta como eu de ler, anotar, reler, é esse. E esse aqui, que é o que eles chamam o original. Mas esse aqui pra gente riscar não dá. Não dá, e nem né? pra ler, porque é um livro belíssimo, né? Maravilhoso. E eu tenho os livros negros também, que ele começa com os livros negros, tem o livro, depois vem toda essa formação do livro vermelho com todas as figuras, gente. É belíssimo, né? A primeira parte dele é escrita, né? A maneira que com a letra que o próprio Jung escreveu. E aí ele vai fazer uma parte toda de mandalas, então, para você estudar Jung, que isso a gente não encontra em Freud, quando a gente fala da diferença, né? Então o Freud, ele montou a estrutura psíquica, e o Jung vai falar, tá, e a partir das neuroses? Hoje que a gente tem tantos transtornos, psicoses, o Freud não nos trouxe esse tipo de tratamento. Ele mostrou como que se estrutura na formação do complexo de Édipo, mas ele não trouxe como se tratava. Aliás, na época nem tinha possibilidade de tratamento. Eu faço um estudo também dos manicômios, né? Então, assim, naquela época era tudo. Eu já estaria lá internada, nós dois já estávamos lá. Com certeza. Você, Vanessa, nós vamos tudo se encontrar lá nos manicômios. Então, olha, ele tem mandalas, todas elas. Ele foi um artista, né? Todas elas foram pintadas pelo Jung. É um livro belíssimo, gente, belíssimo. Eu não conhecia também. De estudo, eu faço um estudo hoje, um lindo, com imagens do inconsciente que a Nise da Silveira, brasileira, nossa, maravilhosa, né, do Rio de Janeiro. Aqui ela tem, nesse livro aqui, são 271 ilustrações. Eu faço o estudo dos pacientes da Nise da Silveira e a gente une com os estudos do Jung também. Maravilhoso. Então, assim, não dá pra... Jung é muita coisa. Então, assim, não dá pra você tentar ir além da obra dele se a gente não... É tanto conteúdo para desbravar aqui, toda essa obra, todo o conteúdo dele, né? Então, precisa de muita gente estudando a psicologia analítica, desenvolvendo os estudos. Então, tem pessoas que pegam a partir de 1930, que é a alquimia, e depois do Livro Vermelho, ele descobre esse processo alquímico que todos nós passamos pela alquimia, né? Pela nossa transformação, individuação. Então, essa é a diferença. O Freud, ele traz essa escuta, ele vai trazer a estrutura do complexo de Édipo, mas a gente vai ficar limitado na neurose.
Perfeito. Quem quer muitas técnicas para trabalharmos com as psicoses, que hoje todos os transtornos, né, vêm na classificação como psicose, né? Então, tem que fazer algum estudo mais além, né? Para você poder ter técnica. Eu vejo que as pessoas sentem falta de técnica para aplicar no consultório. Eu trabalho muito com desenhos, como o Jung trabalhava. Perfeito. Interpretação dos vasos alquímicos, dos arquétipos. Eu e a Vanessa, inclusive, nós estamos desenvolvendo, já está praticamente tudo pronto, né? Os arquétipos, né? Um atendimento com os arquétipos que nós unimos com o xamanismo. Perfeito. Então, como fazer essa aplicação dos tipos psicológicos e os arquétipos. Excelente. Então, assim, o Jung tem muito conteúdo ainda para ser estudado e para a gente conseguir entender toda essa teoria. Por isso que eu me especializei tanto em Jung. Parabéns.